Olá, eu sou a Cami Santos, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. O nosso primeiro vídeo do ano vai ser sobre uma resenha de um livro. A partir de agora a gente vai trazer aqui, algumas impressões sobre os livros que a gente vai ler ao longo do ano. E a primeira resenha vai ser sobre o último livro, e o primeiro, na verdade, o único livro que eu li em 2020. E antes disso, de falar um pouco mais sobre o livro, eu vou contar pra vocês um pouco da minha história com a leitura, né? Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dar um likezinho e deixar seu comentário, assinar as notificações, porque o seu engajamento é muito importante pra gente, pra nossa conta crescer e poder produzir e trazer mais vídeos aqui pra você, né? Claro. Bom, o livro escolhido pra resenhar hoje foi O Ladrão de Almas, da Alma Katsu. Esse é um livro que eu tenho já há bastante tempo, e aí, contextualizando, se você ainda não me conhece, eu tenho blog desde 2010. O meu primeiro blog da vida foi sobre livros, onde eu escrevia, resenhas sobre livros, críticas de filmes, séries, onde eu comentava, sobre o mundo do entretenimento de modo geral. Na época ainda nem existia Instagram, o Facebook ele estava engateando as páginas, os grupos do Facebook, e o Twitter era muito forte enquanto rede social. Então naquela época eu gostava muito de ler, e gostava muito também de compartilhar as minhas experiências de leituras na internet. E eu fiquei com esse blog, Os Sonhos Entre Pontinhos, de 2010 a 2014. E foram 4 anos, assim, os 4 anos mais incríveis que eu pude ter na minha carreira profissional, porque foram anos de descobertas, onde eu comecei a entender como que era trabalhar com internet e principalmente onde eu me descobri. Porque eu sempre soube que eu queria ser jornalista, eu sempre soube que eu queria fazer faculdade relacionada a esse ramo, esse nicho. Mas foi nessa época que eu descobri o marketing, principalmente o marketing digital, e que eu comecei a me apaixonar ainda mais por produção de conteúdo. Em 2010, os blogs, as influencers estavam chegando ainda no mercado, estava tudo muito no começo, aquele ditado, Quando eu cheguei na internet era tudo mato. Mas os blogs eram basicamente isso, mato. E era muito bacana a gente poder descobrir como as coisas funcionavam juntos, Então, os blogueiros eram muito unidos, a gente tinha um grupo muito forte de pessoas que não só liam, mas que também compartilhavam suas informações na internet. E a partir disso, a gente organizava e frequentava vários eventos literários para falar sobre os livros que a gente amava. Bom, esse foi o início, da minha trajetória enquanto influenciadora digital, enquanto blogueira. Em 2014 eu sofri uma perda na minha família que foi muito impactante para mim. Então a partir desse momento eu acabei me desconectando com tudo aquilo que eu amava e principalmente a leitura. Então eu larguei a faculdade, eu estava no 4º período de jornalismo, eu larguei a faculdade, eu parei de ler com a frequência que eu lia e fiquei muitos anos sem ler nenhum livro. Toda vez que eu tentava, me dava muito dor de cabeça e eu não conseguia levar a leitura até o final. Nesse meio tempo, eu também engravidei, tive minha filha, então a vida ficou uma loucura, virou tudo de cabeça para baixo. Então, de fato, foi o momento em que eu decidi abrir mão da leitura. Eu tinha repulsa, assim, por olhar um livro, porque eu me sentia muito magoada por não conseguir terminá-lo. E aí foi só em 2019, onde eu já tinha trabalhado bastante esses traumas, dessa época em terapia, já tinha conversado bastante com outras pessoas a respeito disso, que eu decidi me arriscar de novo no mundo da literatura e eu resolvi voltar a ler, construir novamente esse hábito de leitura. Então o primeiro livro que eu li, e o único na verdade, em 2019, foi Amante Renascido, da saga da Adaga Negra, da J. Ward. Então eu consegui ler até o final esse livro. É uma série, uma saga que eu sou muito apaixonada. Então eu escolhi esse livro justamente por isso, porque era algo que eu gostava muito. E eu acreditava que para conseguir levar a leitura até o final, eu precisava estar envolvida com algo que eu já gostava. Então esse foi o motivo da minha escolha e eu finalmente consegui ler. Em 2020, a gente foi tudo uma loucura também, as coisas super corridas, pandemia, criança em casa. Então eu não tinha também muito essa ideia em foco de voltar a ler como eu lia antes de 2014. Mas eu tinha isso em mente, que em algum momento eu ia parar, ia sentar minha bunda na cadeira e ia levar uma leitura até o final. E foi isso que eu fiz com Ladrão de Almas, que foi o único livro que eu li, na verdade, em 2020, mas eu fiquei muito feliz
de ter finalizado essa leitura. Foi no finalzinho ali do ano. Eu comecei a leitura no dia 11 de dezembro e terminei no dia 31. Arrastei um pouquinho, né? Mas é porque o livro também é um pouquinho grande. E fiquei muito feliz de levar essa leitura até o final, não só por simplesmente, né, ler mais um livro, mas por tudo o que isso representa pra mim, por tudo o que isso significa. E aí eu consegui, como é que eu posso dizer, ter um gostinho, né, de como é voltar àquele hábito, e eu já engatei no próximo livro, então eu tô muito feliz por isso e eu queria compartilhar isso aqui com você. Mas bom, vamos ao livro. Ladrão de Almas é um livro que eu falei, eu já tenho muito tempo. Desde a época que eu tinha esse blog de livros, eu tenho esse livro, que é inclusive da editora Novo Conceito. Eles me enviaram como cortesia na época. E é um livro que me chama muita atenção por conta da capa, porque eu acho muito lindo. Olha essa capa. É sensacional. Então era um livro que sempre me chamou muita atenção por conta disso. Deixa eu ver aqui. Ele tá até meio amareladinho, de tão antigo que ele é, e ele estava guardado na casa do meu pai. Vou mostrar aqui dentro como é que é. E aí era um livro que sempre me chamava atenção por conta da capa dele. Essa questão, aqui tá até escrita, o amor verdadeiro pode durar uma eternidade, mas a imortalidade tem um preço. Eu não fazia ideia do que se tratava o livro, mas quando eu li a sinopse, eu fiquei muito interessada mais ainda. Então, ele já tinha chamado a minha atenção por conta da capa, e quando eu li a sinopse, eu fiquei bastante interessada porque falava, né, na sinopse fala sobre um médico que trabalha num hospital numa pacata cidade em St. Andrew, e um dia, quando ele vai fazer um plantão comum, ele recebe o xerife da cidade com uma jovem loira, que parece até uma criança, uma adolescente, mas ela é muito bonita, ela parece um anjo, assim, de tão bonita que ela é e de tão iluminada. Enfim, ele fica muito impressionado com a beleza dela. No entanto, essa garota angelical, essa garota muito bonita, ela está sendo acusada de assassinato. Isso tá na sinopse, tá? Então, a Lani, que é essa personagem, ela precisa explicar pro Luke, que é o médico, por que ela tá sendo acusada de assassinato, se é real ou não. E o Luke precisa decidir o que fazer a respeito disso. Bom, em Ladrão de Almas nós encontramos, né, esses dois universos, um romance histórico e um romance sobrenatural. O romance sobrenatural me chamou muita atenção porque é um dos meus estilos literários favoritos. Então eu também fiquei muito animada de conhecer mais a história de Ladrão de Almas por conta disso. Então, assim, o que Ladrão de Almas fala, né? Qual é a história desse livro? Eu já dei uma breve aí apresentação para vocês, mas de fato o que ele apresenta para nós leitores. Bom, o Ladrão de Almas, ele fala sobre a história, ele conta a história de Lani, que na verdade se chama Lanori. Ela é uma garota que nasceu nos anos de 1800, no início do século XIX, e ela mora em St. Andrew. Essa cidade, ela, como eu falei, ela passa em dois universos. Então ela conta a história da cidade logo nos primórdios de quando ela nasceu, inclusive dos fundadores. A Lani, ela é apaixonada pelo Jonathan, que é filho de Charles St. Andrew, que é o fundador da cidade, que era uma cidade inicialmente com... Como é que eu posso dizer? Que se rentabilizava, né, com a indústria madeireira, e depois, nos dias atuais, ela se tornou muito mais uma cidade turística, quase não tem mais resquício, né, dessa indústria madeireira que fez tanto sucesso lá atrás. E o Jonathan é o amor da vida dela, assim. Ela é fissurada, apaixonada pelo Jonathan. Só que, no mesmo tempo que ela é apaixonada pelo Jonathan, ele é um cara totalmente mulherengo, é um cara que enfim, é muito bonito. E eu até achei, assim, senti um pouco falta de explicar o porquê que o Jonathan chamava tanta atenção, assim, das mulheres. A autora, ela passa rapidamente falando sobre isso. Então ela fala que o Jonathan, quando nasceu,
foi uma festa na cidade e que na época, né, os pais de crianças só davam nome para as crianças após 3 meses para ver se as crianças iam vingar. Só que os pais do Jonathan acharam a criança tão bonita e ficaram tão felizes com aquela chegada que deram o nome para ele logo assim que ele nasceu. E isso, né, era um burburinho na cidade, falando que ele era filho do demônio, enfim. Sempre rodeado dessas histórias mirabolantes. Então a Lani sempre foi apaixonada por Jonathan, mas o Jonathan, como era mais velho, gostava de outras meninas. Ela tenta, né, ali inicialmente engatar um romance com ele, eles se beijam logo no início da história, mas de novo, o Jonathan é muito distante da realidade da Lani. Não só por conta da questão financeira, porque eles são de famílias completamente diferentes. Ela é de uma família mais humilde e ele, né, filho do fundador da cidade, como também nessa questão de inocência, de conhecimento da vida. Então, o Jonathan, ele começa a vida sexual dele muito cedo, já aos 16 anos, e a Lani ainda fica se guardando durante muito tempo porque ela acredita que vai se entregar pro grande amor da vida dela, que é o Jonathan. Bom, nesse momento, eles já se tornaram grandes amigos e todo mundo na cidade fala muito sobre isso, né? Sobre o quanto eles são juntos e o quanto isso pode atrapalhar a Lani na hora de arrumar um marido, mas ela não se importa porque ela é muito apaixonada por ele. Até que um dia, o Jonathan se envolve numa enrascada e conta pra Lani que fez uma besteira daquelas. E ela, né, como advogada do Jonathan, mesmo sem que ele peça pra ela, ela vai lá e se envolve naquela enrascada e acaba gerando consequências trágicas. Então eu acho que esse é o primeiro ponto, assim, que mancha, vamos dizer, a alma da Lani. E isso vai explicar o porquê que ela atrai um certo alguém lá na frente do livro. Então, assim, o que eu gostei muito do livro, né? A gente tá vendo uma Lani, sim, de 200 anos, de 200 e poucos anos, nos dias atuais, contando pro Luke essa história de como ela se apaixonou pelo seu melhor amigo lá atrás, lá em 1800, numa época totalmente diferente, numa região, numa St. Andrew, totalmente diferente do que era agora. E ela precisa da ajuda do Luke, que é o médico que tá examinando ela e tá percebendo que de fato ela é uma assassina, ela confessou um assassinato e ela precisa da ajuda dele para fugir. Ela não pode ficar presa lá no hospital, então ela precisa da ajuda dele para fugir. Isso foi uma outra coisa que eu senti um pouco vago também. A autora deixa um pouco em aberto, assim, por que a Lani ela tá tão aflita para fugir da cidade. Eu queria que ela tivesse explicado um pouco melhor. Eu consigo entender assim por alto, mas queria que isso tivesse sido melhor desenvolvido, enfim. E aí Luke, encantado com ela, encantado com a história, foge, óbvio, né? Ajuda a Lani a fugir do hospital, botando em risco toda a sua carreira, botando em risco, enfim, tudo que ele construiu. Só que o Luke, ele é um cara que tá totalmente desanimado da vida, porque ele se separou recentemente da sua esposa, Trícia. Ela abandonou ele, na verdade. O casamento já tinha acabado há muito tempo e ele tem 2 filhas com ela, mas ela volta para a cidade natal, deixando o Luke totalmente desapontado. Mas ele também já vinha carregando uma certa tristeza por conta da morte dos pais e porque ele continuava morando em St. Andrew, que era uma cidade que ele sempre quis fugir. Então ele não se vê muito motivado a continuar naquela cidade. E por isso ele acaba fugindo, ajudando a Lani a fugir, né, do policial, do Joe e do Kesney. E aí eles começam essa aventura de fuga, né? Esse momento onde eles precisam se afastar o mais rápido possível de St. Andrew. E ela vai contando pra ele como é que aconteceram as coisas lá em 1800. Parece surreal, mas ela prova pra ele que ela, de fato, é um ser imortal. E aí ela conta em determinado momento que ela conseguiu o que ela queria. Em um momento ela se tornou amante do Jonathan. Ela se entregou para ele, não só de coração, mas de corpo e alma. E isso também gerou consequências. Consequências essas que a levou até Boston. Inicialmente era para ela ir parar num convento em Boston, mas ela foge quando chega à cidade e é encontrada por 3 pessoas muito peculiares, que é o Donna,
o Alejandro e a Tilde. São aristocratas que estão super bem vestidos, em carruagem, com tudo do bom e do melhor. E eles oferecem ajuda a Lani, que está totalmente perdida na cidade. E levam Lani para a mansão que eles moram, porque eles vão numa festa e ela vai como convidada. E aí, lá nessa mansão, a Lani conhece o Adair, que é outro ponto central dessa novela. O Adair, ele é uma figura... como é que eu posso dizer? Curiosa, uma figura muito peculiar. E, cara, esse livro, ele me surpreendeu de um jeito que depois eu fiquei assim, oh, meu Deus, que plot twist foi esse? Mas, bom, inicialmente ele nos apresenta o Adair como uma criatura imortal também, como uma criatura que tem esse dom de oferecer a seus súditos, né, seus cortesões, o dom da imortalidade, e ele fica tentado a não oferecer a Lani. Mas, ao vê-la, né, entre a vida e a morte, ele oferece para ela e ela passa a se tornar uma criatura imortal. Inicialmente eu achei que o livro era sobre vampiros, mas depois eu entendi que não era, que não tinha nada a ver com vampiro. Eu fiquei achando bastante, assim, até quase o final do livro. E o livro, ele me lembrou muito a série Desalma, do Globoplay, que é uma série de bruxas, né, mas que fala sobre transmigração de almas, que basicamente é o que eles fazem aqui em Ladrão de Almas. Então é muito interessante, é muito interessante acompanhar a jornada da Lani. Eu acho que o que tornou a leitura mais fluida é que a narrativa é como se ela estivesse contando mesmo uma história e a gente vai embarcando naquilo cada vez mais. Então eu gostei muito dos capítulos serem alternados entre os anos, né, o início do século XIX, por isso ter um romance histórico, e entre os dias atuais, e essa questão do sobrenatural tá ligado. Eu gostei muito, de verdade, fiquei muito surpresa com a reviravolta que o livro traz. Então a gente acompanha, né, a história desses personagens e de outros personagens ao longo da leitura, e eu fiquei muito satisfeita com o livro. Uma coisa que eu não gostei muito, que foi o final, eu achei um pouco morno, e eu até comentei sobre isso lá na resenha do site. Eu vou deixar o link aqui nos comentários para vocês lerem depois, falando o seguinte: o Jonathan, por mais que ele não goste da Lani do mesmo jeito que ela gosta dele, eu achei que ele deveria ter sofrido um pouquinho mais. Eu achei que ele teve um fim muito morno, achei que ele teve um fim muito tranquilo. Enfim, porque tudo aconteceu por conta, né, dessa paixão cega que ela tinha por ele. Então eu achei que faltou ali um pouco o encerramento de história que fosse mais visceral para ele. Porque ela já, ela ficou o livro inteiro sendo visceral, sabe? A gente vê uma Lani muito, muito presente, muito constante, muito apaixonada. E eu senti isso um pouco de falta no personagem do Jonathan, que é idolatrado como um deus, mas que de deus não tem nada. Inclusive o próprio Adair fala isso pra Lani, que ele não consegue entender o porquê que ela é tão apaixonada por ele, pelo Jonathan, se ele é um cara que simplesmente não vale a pena. E o Luke depois chega a essa mesma conclusão. Então eu não gostei muito do final do livro, que traz um finzinho assim pro Jonathan bem água com açúcar. No entanto, tô esperando, né, uma reviravolta aí no segundo livro, que eu já comecei a leitura. Deixa eu pegar aqui pra mostrar, que inclusive é minha primeira leitura de 2021, que é Refém da Obsessão. Eu já tô na metade do livro, e aqui o Jonathan, ele já aparece de novo, então eu tô aguardando aí pra ver o que vai acontecer com ele. Mas eu gostei muito do livro e indico, super recomendo. Esses dois livros, eles fazem parte da trilogia The Taker, da Alma Katsu. O terceiro livro, ele não chegou aqui no Brasil, ele não foi comprado pela Novo Conceito. E aí eu li lá no Scooby que algumas pessoas acabaram lendo o livro em inglês. Então assim que eu terminar essa leitura, eu vou tentar encontrá-lo em português, ou tentar encontrar uma tradução. Se eu não conseguir de jeito nenhum, eu não sei o que eu vou fazer, porque eu vou ficar morrendo de curiosidade. Eu ainda não leio, né, fluentemente em inglês, mas vou transformar essa em uma das minhas grandes metas de 2021. Agora me conta aqui embaixo se vocês gostaram da resenha, se vocês já leram esse livro, ou se vocês gostam de um romance sobrenatural. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, e até a próxima!